Bem-vindos de volta ao canal do Rolê Carioca. E hoje a gente vai falar sobre um dos passeios que a gente adora fazer, porque a gente pega o trem, né, não, William? A gente foi a Marechal Hermes, o rolê, como sempre, indo para a Zona Sul, Zona Norte, Centro, e tentando justamente abarcar todo esse Rio de Janeiro. Pegamos o nosso trem, chegamos lá com uma galera que nunca tinha pego o trem, então assim, gente, tem tanta coisa maneira ao redor do trem. O trem leva a gente para vários roteiros que o rolê já fez, para várias coisas novas. Inclusive a gente chegou em Marechal e a gente descobriu que lá não é um bairro que surgiu organicamente, ele é um bairro projetado. Conta mais pra gente, Will. É verdade. E aí, pegando um pouquinho da linha do trem, né? Você imagina que lá no século XIX você precisava fazer o quê? Precisava fazer com que essa cidade se movimentasse. Então, uma das questões fundamentais foi justamente a construção da linha do trem. O que a gente fala que é subúrbio, a gente fala o subúrbio da Central. O Marechal Hermes não deixa de ser uma parte desse subúrbio da Central, que não tem nada de pejorativo nesse nome, embora se ouça muitas vezes essa terminologia como pejorativa. No rolê a gente vai pro subúrbio e descobre que tem tanta coisa boa por lá que não tem como ser pejorativo. E Marechal Hermes é um lugar fantástico, porque Marechal Hermes, a antiga Vila Sacopemba, ela foi projetada, e muito curiosamente, foi projetada lá por Hermes da Fonseca para ser um bairro de trabalhador. Então, as ruas, quando a gente vai a Marechal Hermes, elas são todas desenhadas, elas são todas recortadas, elas efetivamente cumprem um papel de ser um bairro planejado, arborizado, interessante para você andar. Eu lembro que no passeio a gente começou ali da Praça Monteses, né, que é bem pertinho da linha do trem, e assim, as praças, elas sempre tiveram o objetivo nas cidades de reunir as pessoas, de ser um lugar de encontro, para que as pessoas pudessem sentar e conversar, as crianças pudessem brincar. E a gente segue aquela avenidinha assim que tem e vai de encontro a outra praça, que tem um coreto, e assim, essa questão de ser um bairro onde as pessoas ainda trocam muito mais é muito legal, porque a gente vê muitos outros bairros que não tem isso. É verdade. Que são muito bairros com prédios, então não tem essa troca, não tem esse encontro. É verdade, você vai a Marechal Hermes, você não vê prédios. Tem uma questão que é a própria questão do Campo dos Afonsos, que é ali perto, então por conta de aviões, coisa e tal, mas ele mantém a mesma característica que foi criado lá atrás, ainda no início do século XX. Mas deixa eu contar uma história curiosa. Qual? É muito legal, é muito interessante, que Marechal Hermes da Fonseca construiu, foi na inauguração, eram estimados algum número de casas, mas ele sai do governo e não está totalmente completo. Quem o substitui deixa aquilo para lá. E só vai ser retomado aonde? Lá no governo de Vargas. Então, nesse meio tempo, as casas que eram de trabalhadores ou para trabalhadores grandes, etc. e tal, as pessoas com mais dinheiro começam a comprar aquelas casas. Então, em Marechal, durante um bom tempo, passou a ser um bairro justamente de classe média alta, porque as pessoas compraram aquelas casas que eram dos trabalhadores. Entendi. E lá também eu lembro que a gente descobriu que, apesar de ter um bairro com o nome, ter uma sede que é utilizada até hoje, lá existe o Botafogo de futebol e regatas. Tá lá também. Ali ainda é o campo, era o campo de treinamento do Botafogo, né? Então, assim... Chegaram a ter jogos? Sim, atualmente, se eu não me engano, está em obra para a futura instalação de um centro de treinamento. Mas durante muito tempo ali funcionou tendo jogos do Botafogo. Tem uma coisa muito interessante que acontece no Rio de Janeiro, que é justamente a ocupação do Rio de Janeiro. Durante início do século XX, durante até a década de 50, nós recebemos muitos imigrantes. E até um papo muito interessante para a gente ter, justamente quando a gente fala sobre imigração, sobre como está na ordem do dia. Então, para onde essas pessoas iam? Inicialmente elas iam para a Praça 11, ficavam lá, e normalmente elas vinham porque tinham um parente, porque já tinha alguém que tinha vindo para cá. E onde é que essas pessoas se colocavam, que era mais barato? Justamente no subúrbio da Central. Seguindo o trem. Seguindo o trem. Então a gente tem muitos judeus, por exemplo, em Nilópolis. A gente tem muitos judeus. Tem uma sinagoga, por exemplo, em Ramos.
coisa que pouca gente sabe. E Marechal Hermes não deixou de ser um local também que recebeu muitos imigrantes. E a igreja que tem lá, se não me engano, Nossa Senhora das Graças, Sim, ela foi uma acolhedora justamente desses imigrantes. E essa igreja fica justamente em frente ao teatro. Numa pracinha também. Numa praça. E esse teatro é fantástico. Eu ontem estava conversando e eu reparei o seguinte, da mesma forma que cinema, a gente tem poucos teatros de rua. Sim. Os teatros hoje estão em shoppings também. Sim, também estão indo pro shopping. Tirando o centro da cidade, que é o local privilegiado de teatro, mas em Marechal Hermes a gente tem um teatro. De rua. Um teatro de rua que é fantástico, porque eu lembro que eu fui lá na minha juventude, eu fiz teatro e coisa e tal, cheguei a encenar uma peça lá, e ele pega e faz com que aquela galera, aquela população que está em Marechal e nos arredores, entre pro teatro, assiste apresentações e representações que são bem legais. O que a gente estava passando Shakespeare, isso. Era o grupo de teatro, acho que do próprio bairro, estava Exatamente. apresentando Shakespeare. E então a gente fez esse rolê, passamos pelas praças, pela igreja, pelo teatro, pelos casarinhos, alguns bem maiores, coisas que antigamente era mais comum, né? Alguns menores, passamos pela antiga sede do Botafogo e voltamos à linha do trem. Fala um pouquinho daquela arquitetura, daquela estação que é super diferente das demais. Uma coisa que a gente não pode esquecer quando fala de Marechal é a estação de trem, porque ela imita uma estação inglesa e é fantástica. Então, assim, se você não conhecer, dá pra dar uma olhada no Google, na fotografia. Não, tem que ir lá, tem que dar o seu próprio rolê. E depois vamos lá, e vamos com a gente também, conhecer a estação de Marechal Hermes, que é fantástica. Nós invadimos o subúrbio. Essa é a essência, essa é a alma do rolê. O que eu achei, meus caros, é nada mais fantástico do que a oportunidade de você mostrar para as pessoas que a rua dela tem história, que a vida dela tem história e que ela faz parte da história. A história é produzida assim pelos historiadores, pelo discurso, pela análise, pela vivência da história. Mas a essência do processo, a história é a vida, é o cotidiano, são as relações, é o entendimento disso. Mostrar que a sua casa, a casa do seu vivinho, a casa é histórica. Mostrar que o seu passado é inventado, reinventado, retrabalhado. Mostrar de muitas formas que Marechal é um lugar fora de série, isso é muito especial. Muito além da batata, temos muita cultura e muita história para viver, para curtir, para aprender em Marechal. Então Rio de Janeiro não é só a Zona Sul, Rio de Janeiro não é só o centro, Rio de Janeiro é também os subúrbios da Central, né? Porque o coração suburbano pulsa em Marechal. Então é isso, pessoal. Fiquem com a gente, sigam o canal, acompanhem que a gente vai sempre lançar novidades pra vocês. Né, William? E é isso aí, pessoal. Um abraço, a gente aguarda vocês no próximo rolê.